Fala, gente, tudo bem? Bom, hoje nós vamos resolver um exercício bem legal aqui que caiu na prova da Unesp 2019, um exercício altamente atualizado pra gente, ok? E como a gente sempre fala no curso aqui do Sinapses Exatas, não é? A parte de calorimetria, gente boa, sempre tem caído nas provas da VUNESP, não é? Então acompanhe comigo esse problema aqui, porque é uma excelente revisão também. Vamos lá, gente. Define-se meia-vida térmica de um corpo, né? Tempo de meia-vida, que ele simbolizou pra gente, como o tempo, olha só que legal, o tempo necessário para que a diferença de temperatura entre esse corpo e a temperatura de sua vizinhança caia pela metade. Como o próprio nome diz, né? Tempo de meia-vida, ok? Sempre caindo pela metade. Simples, tranquilo, algo que sempre a prova de física traz assunto de meia-vida, não é? Mas vamos lá. Primeiro nós temos um gráfico, né? Que o exercício me forneceu, tudo bem? Mas vamos começar a entender o problema. Considere que uma panela de ferro de 2 kg de massa, inicialmente a 110 graus Celsius, seja colocada para esfriar em um local em que a temperatura ambiente seja constante e de 30 graus Celsius. Você percebeu que esse problema está tentando te confundir? Ele me deu a temperatura inicial de 110 graus Celsius e me deu a temperatura do ambiente, 30 graus Celsius, né? Para induzir vocês, vestibulandas e vestibulandos, a cair na pegadinha em fazer, né? Final menos inicial. Mas como você está acompanhando com maestria o curso do Sinapses Exatas, você sabe que não é assim que deve fazer. Pois olha só uma grande pegadinha no problema. Sabendo que o calor específico do ferro é igual a 0,1 caloria por grama grau Celsius, a quantidade de calor, olha a pergunta, cedida pela panela para o ambiente, mas no intervalo de 3 meias-vidas. Gente, vamos primeiramente começar a interpretar o nosso problema? Vamos lá, ó. Primeiramente o exercício me fala que nós temos uma massa de 2 kg e o calor específico do ferro 0,1 caloria por grama grau Celsius. Só para lembrar a todos vocês, olha a unidade de massa em quilograma e a unidade do calor específico, caloria grama grau Celsius. Lembra que nós temos que usar a massa, não é? Ó, a massa de acordo com a unidade do meu calor específico. Então deveremos usar a massa deveremos usar a massa em grama, ok, gente? Não em quilograma, ok? Mas vamos lá. E ele me falou também que a temperatura inicial equivale a 110 graus Celsius. Mas vamos lá, gente boa. Ele não havia falado para você que você teria, na caso, o tempo de meia-vida, não é? Vamos lá. Qual era a temperatura inicial? 110. Então acompanhe comigo, olha só. Se você vier aqui e fizer isso aqui, ó, a variação de temperatura, nós teremos final menos a inicial. Então nós teremos aqui uma variação de temperatura, no caso de menos 80 graus Celsius. Mas isso para uma meia-vida, não é, gente? Então olha só, acompanhe comigo, ó. Eu botei aqui uma tabelinha, né, ó, para os intervalos de meia-vida. Vamos entender agora a variação de temperatura? Eis o grande problema. Olha só, família. Eu vou dizer então, para zero, né, para sem nenhuma no caso, nenhum intervalo de meia-vida, nós temos uma variação de 80 graus Celsius. Agora, o exercício não falou que a meia-vida vai caindo sempre pela metade? Então, eu posso dizer que depois de uma meia-vida, esta variação tem que ser de 40, gente. Olha que legal aqui, ó. Ó, aqui você tem uma meia-vida apenas, não é? Sempre pela metade. E depois de 2 meias-vidas, olha só, gente, metade de novo, menos 20 graus Celsius. Você está vendo, ó, outra meia-vida. E se você fizer para a terceira, que é para finalizar o problema, nós teremos então, olha aqui, ó, menos 10 graus Celsius, gente.
Para você perceber, depois de 3 meias-vidas, tá vendo? Ó? 1, 2, 3. A temperatura, ou seja, a variação de temperatura, menos 10 graus Celsius. Tudo bem, gente? Então, o que aconteceu? Depois de 3 meias-vidas, o que nós temos? Uma variação de 10 graus Celsius. Então, eu chego aqui, ó, e eu vou acrescentar este valor. Portanto, a minha temperatura final nesta condição final, nós teremos então, olha só, 40 graus Celsius, gente. Eis o grande problema. Se você não curtiu, não gostou da resolução que eu mostrei para você a priori, você pode se apoiar em outra resolução, não é? Olha só, gente. Se você olhar, lembra que nós temos 3 meias-vidas, não é? Então, no primeiro caso, nós temos isso aqui, olha só, gente, ó. Nós temos no caso, variação de 80 graus Celsius, no caso, para uma meia-vida. Então, 2 elevado a 1, não é? Na segunda meia-vida, olha só, a mesma variação de 80, só que agora 2 elevado ao quadrado. Depois de 3 meia-vidas, tá vendo, gente, ó? 2 ao cubo e assim por diante. Se você resolver essa expressão inteira, você vai encontrar que esse valor deverá ser de menos 70 graus Celsius, que é a resposta da variação de temperatura. Tá vendo, gente? Fazendo uma boa análise dos dados, você faz uma boa resolução, uma excelente resolução. Acompanhe comigo agora, substituindo os dados na resposta. Vamos lá? Quantidade de calor, minha massa, você não esqueceu, né, gente? Ó, caloria por grama, graus Celsius, e aqui temos quilograma. 2.000 vezes 0,1. E agora, vamos lá na minha variação de temperatura. Olha só, gente, você tem temperatura final menos a inicial. Então, ó, depois de 3 meias-vidas, final, tá vendo? Perfeito? Temperatura final, no caso, né, 40 positivo. Final menos, olha só, a minha inicial. O que dá exatamente menos 70 graus. Já realizado a conta em outrora. Tá vendo, gente? Então aqui, basta você realizar a sua matemática. Vamos brincar lá? Olha só. Eu posso cancelar esse zero com o meu 0,1, né? Perfeito? Resultando numa conta de 200 que multiplica menos 70. Deveremos ter uma quantidade de calor, olha, cedida pelo ambiente, para o ambiente, né? Cedida, negativo, 2 vezes 7. Nós temos 14 acompanhado de 3 zeros aí. Ou seja, deveremos ter uma resposta que equivale a menos 14.000 calorias. O que bate com a alternativa D. Legal, né, gente?